O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Com a sanção, serão fixados princípios e diretrizes para a sustentabilidade econômica do setor. E quem vai trazer mais informações sobre o assunto é o especialista em tecnologia, Yalan Silva. Bom dia, Yalan. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão ouvindo. É um prazer estar por aqui. Então, Yalan, explica pra gente, segundo o novo marco, o que são esses jogos eletrônicos? O que entra dentro dessa lei? Bom, para ser considerado jogo eletrônico, precisa ser um jogo criado por softwares de computadores, que tem a ver com aparelhos celulares também. Todo o desenvolvimento de software que vem ali a partir de dispositivos eletrônicos, computadores, com foco em jogos eletrônicos, são considerados. Na verdade, o que não é considerado dentro do marco, que ficou bem específico, são os jogos de aposta ou empresas que fazem apostas esportivas, por exemplo. Esses estão fora desse escopo. Todo o resto é considerado jogo eletrônico, ou seja, tudo isso menos jogos de azar e jogos de aposta, seja por empresas privadas ou entidades diversas que façam esse tipo de jogo de aposta, não se enquadra em jogo digital. E, Yalan, o que muda com esse novo marco? Bom, com esse novo marco, na verdade, ele foi pensado basicamente em impostos. Porém, com as mudanças feitas durante os anos que passaram na Câmara dos Deputados e senadores também, em geral, ele foi modificado e trouxe mais uma regulamentação de empresas e pessoas que trabalham na área de desenvolvimento de jogos. Então, só para te dar um exemplo, antigamente não era possível ter CNPJ, não existe, na verdade, até hoje, porque ele ainda não está efetivamente funcional, mas uma empresa de desenvolvimento de jogos, eles não tinham atividades vinculadas específicas para desenvolvimento de jogos. Porém, hoje, com essa mudança do marco, as empresas podem ter atividades específicas para esse desenvolvimento, ou seja, podem gerar fomento através de governo também, que vai financiar projetos para jogos, podem ter atividades específicas para jogos eletrônicos e podem, inclusive, ter salários e atividades também para poder remunerar bem seus funcionários. Além, claro, de que tudo isso também vai fazer com que essas empresas e CNAs possam chegar nas escolas. Então, tudo isso, esse marco também regulamenta essa atividade para que jogos educacionais, atividades educacionais em escolas, por exemplo, também possam ser executadas de forma legalizada e agora também com o CNPJ, porque é possível. Por exemplo, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de jogos, nós temos aqui, e nós não podíamos ter esse CNAE específico, e agora com esse novo marco nós vamos poder fazer isso e ter esses benefícios de fomento de governo e etc., como Lei Paulo Gustavo, Rouanet, etc., serem efetivados para que possam chegar nas escolas e também aos jovens programadores aí, futuros programadores de diversas áreas, principalmente a desenvolvimento de jogos. E como isso deve impactar a economia do setor? Bom, de médio e longo prazo, isso vai afetar diretamente tanto as vendas, já é um mercado enorme. Se você parar para pensar, no Brasil, 73,9% das pessoas jogam algum tipo de jogo eletrônico. Porém, esse impacto, essas mudanças e essa regulamentação das atividades vai atrair grandes indústrias como Sony, Microsoft, etc., para voltar com fábricas no Brasil, além de também influenciar o desenvolvimento de jogos independentes. O que, quando tudo isso que já impacta nas vendas for efetivado, também vai atingir os impostos, porque a tendência é que com esse novo escopo de desenvolvimento de jogos no país, os impostos consigam baixar ainda mais. No começo era previsto que a lei viria baixar 70% dos impostos como um todo. Porém, isso é uma coisa mais de médio e longo prazo, que vão tendo diminuições aí no IPI e em outros impostos de acordo com a sua aplicação e as novas regulamentações, já que o marco também influencia a criação de novos sindicatos e regulamentações que vão impactar diretamente não só vendas, mas também essa redução de imposto aí no passar do tempo. E, Yalan, o marco ele estipula que a indústria do setor deve proteger as crianças e os adolescentes. Como isso deve ser feito por esse setor a partir de agora com o novo marco? Isso mesmo. É super importante essa parte também no marco legal, que ele utiliza já do Estatuto do Jovem Adolescente, para que possa aplicar as leis e ser tudo fiscalizado. Então, essa regulamentação também torna possível para que, por exemplo, jogos eletrônicos que forem utilizados em escolas precisam desse acompanhamento, autorização dos pais, precisam do acompanhamento dos professores, precisam ter a ver com as idades desses jovens que estão entrando nesses jogos educacionais ou desenvolvimento como um todo. Então, ele regulamenta esse acompanhamento para que nada seja feito sem supervisão. Então, toda essa supervisão deve ser feita nas instituições para, além de proteger, fazer com que os
os jovens também tenham uma formação adequada dentro desse escopo, principalmente de programação para jogos, e consigam com idades até bem mais jovens, né, de crianças e adolescentes, conseguindo ter influências e entrar nesse mercado de desenvolvimento também. Então ele traz esse acompanhamento obrigatório que já entra aí de acordo com as leis existentes de proteção também do jovem e do adolescente. Muito obrigada pela sua entrevista, Yalan. Disponha, eu que agradeço. No Moído do dia de hoje, você conferiu uma entrevista com o especialista em tecnologia, Yalan Silva, que explicou o novo marco legal dos jogos eletrônicos no Brasil, que traz uma série de princípios e diretrizes que vão regulamentar esse setor de agora em diante. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.